tarde, graça e paz. Como é que vocês estão? A gente sempre tem esse costume de perguntar como vocês estão, mas depois de um louvor desse, todo mundo está bem, né? Gente, é uma honra grande estar aqui com vocês nessa tarde, né? O pastor Márcio falou, gente, desde o início lá no VEC, a gente viu a igreja nascer, e vocês não sabem quanto isso nos alegra, né? Quanto ver esse crescimento de vocês. E eu digo uma coisa, irmãos, olha, não há crescimento se Deus não estiver envolvido. Então, se vocês estão crescendo, é porque Deus está à frente disso aí. Deus tem falado com o pastor Márcio, Deus tem falado com Cristiane, e eles têm entendido a obra do Senhor, e isso tem crescido, feito vocês crescerem. Isso é uma alegria enorme. Agora, eu sempre digo que é uma honra estar aqui com vocês, mas também é uma grande responsabilidade, né? Falar para um povo tão especial como vocês. E eu digo isso não é um jargão, não, porque a palavra diz que vocês são especiais. São um povo, nação santa, povo escolhido, propriedade exclusiva do Senhor, justiça de Deus. Olha, vocês não se sintam nem aceitem menos do que isso, não. É a palavra que diz sobre vocês isso aqui. Eu lembro que, agora na conferência, eu estava na fila de um lanche lá, e estava a irmã Tatiana, e estava a irmã Fátima Arocha. Aí, eu não sabia que a irmã Fátima era daqui, a irmã Tatiana eu já tinha visto. Aí eu disse, olha, a senhora é de Márcio? Eu sou de Márcio, do pastor Márcio e tal. Aí eu estive lá e disse, eu sei. Eu disse, mas eu tive com minha filha, eu sei. Eu tive com minha esposa, também sei. Foi muito bom. Aí eu digo, ih, rapaz, não quero ir mais não. Vou dizer ao pastor que eu não quero ir mais não. Mas é uma grande honra, irmãos. Vocês estão felizes por serem filhos de Deus, serem propriedade exclusiva do Senhor? Confiam no Senhor? Irmãos, a palavra diz, o salmista diz que aqueles que confiam no Senhor é como o monte de Sião, são como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Então, aqueles que confiam no Senhor não desistem nunca. Essa palavra é riscada do vocabulário de qualquer um que confia no Senhor. O salmista diz assim, assim como os montes estão à volta de Jerusalém, o Senhor está à volta do seu povo. Irmãos, não é tão bom, não é, saber que há um Deus que cuida de nós, um Deus que está sempre à nossa volta para nos proteger, para nos guardar, para nos assistir. Deus, Ele nos conhece tão bem, Ele conhece tanto a nossa necessidade, que Ele resolveu vir morar dentro de nós, fazer de nós o seu templo. Esse é o Deus a quem nós servimos. E faz parte, irmãos, da natureza de Deus. Ele conhecer o final antes mesmo de começar qualquer coisa. Então, para Deus, todas as coisas estão patentes aos seus olhos. Isaías 46, versículo 9, se a Mídia quiser projetar, 46, 9 e 10 diz assim, lembrai-vos das coisas da antiguidade, que sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que desde o início, desde o princípio, anuncia o que há de acontecer, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não aconteceram ou que não sucederam. E digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda minha vontade. Irmãos, depois de ler um versículo desse, a conclusão que nós chegamos é que no reino do Espírito não há coincidência. Nosso Deus não é um Deus de coincidência. Nosso Deus é um Deus de princípios, um Deus de planos, um Deus de propósitos, um Deus de manifestações. Por que eu estou dizendo isso a você? Para que você entenda que o fato de você estar aqui nessa tarde não é coincidência. Deus te trouxe aqui porque quer te comunicar coisas que vão te fortalecer na caminhada, que vão gerar, desenvolver a tua fé, que vão fazer coisas que vão fazer você entender o propósito dele na tua vida.
Então todas as coisas, irmãos, estão descortinadas aos olhos de Deus. A Bíblia diz que as palavras sequer chegaram à nossa boca e Ele já sabe o que nós vamos dizer. Eu estou falando aqui e Deus sabe justamente o que vocês estão pensando aí. Cuidado para não pensar o mal de mim que o Senhor está vendo. E Davi, irmão, ele expressa muito bem isso. No Salmo 139, 16, quando ele diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe. Ou seja, Senhor, eu nem era formado ainda, e o Senhor já me via. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles determinados, planejados, sem que nenhum deles houvesse ainda. Sabe o que significa, irmãos? Que a tua história, ela não começou no momento que você nasceu. E nem está se desenrolando com o passar dos anos. A tua história começou na eternidade. Ali Deus escreve toda a tua história. Todo o seu propósito na tua vida. Não é que Deus criou você, Deus criou o propósito e entregou para você, não. Deus, Ele te criou e entregou ao propósito. Que o propósito, ele vem sempre antes da gente. Então, todas as coisas estavam patentes aos olhos do Senhor. Irmãos, você pode até não estar vivendo o plano, o projeto de Deus na tua vida, por uma escolha. E Deus, Ele respeita nossas escolhas. Respeita tanto que junto com todo esse planejamento, Ele entregou a nós o direito de escolher, o livre-arbítrio. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Os planos de Deus para você é incomparavelmente melhor a tudo que você esteja vivendo. Amém? E Deus, irmãos, Ele vai cumprir tudo quanto Ele nos prometeu, desde que nós não atrapalhemos. Aí você pode dizer assim: olha, eu posso atrapalhar? Pode. Como? Não vivendo alinhado com a palavra. Não crendo naquilo que a palavra diz ao teu respeito. Deus, Ele não se arrepende daquilo que Ele nos prometeu. Números 23, 19 diz assim: Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo prometido, não cumprirá? Tendo falado, não fará? Esse é um versículo, irmãos, que demonstra, ele expressa a fidelidade de Deus em cumprir aquilo que Ele te prometeu. E foi escrito num contexto em que o rei dos Moabitas, Moabe, ele ficou com medo do povo que saiu do Egito, o número de homens que saiu. Ele disse: ó, se esse povo vier contra mim, eu não vou poder fazer nada contra ele. Aí ele chama Balaão. Só, Balaão, a situação é essa. Você tem que amaldiçoar esse povo. Aí se você for ver lá nesse mesmo capítulo 23, você vai ver que Balaão chega para ele e diz assim: olha, como posso eu amaldiçoar a quem Deus já abençoou? Meus irmãos, ninguém pode te amaldiçoar, você é um abençoado de Deus. A bênção do Senhor está sobre a tua vida. Muitas vezes nós estamos tão focados nas promessas que acabamos esquecendo daquele que nos prometeu. Sempre digo que no direito, as pessoas que, do direito, juridicamente falando, todo direito que você vai pleitear no judiciário, você vai baseado em uma lei. Então, o teu direito está ali, mas se você não se posicionar naquela lei, o direito não vai ser manifesto. Então, você precisa se posicionar. Você sabe que na vida espiritual é exatamente assim? Deus é a nossa fonte. Tudo vem dele. As promessas, elas são secundárias.
As demais coisas são secundárias. O nosso olhar deve estar posto na fonte, que é o Senhor. Não haverá, irmãos, manifestação de promessa se nós não nos posicionarmos no Senhor. Deus nos promete e espera que nós estejamos prontos para receber. Existem as promessas incondicionais, são aquelas que elas vão acontecer, independente do que eu acho ou você acha. Independente se queiramos ou não que aconteça. Porque fala da soberania de Deus. Por exemplo, as profecias vão se cumprir, estão se cumprindo e vão continuar se cumprindo, independente do que nós achemos. Jesus Cristo está voltando. Independente do estilo de vida que nós estejamos vivendo, independente do estilo de vida que o mundo esteja vivendo. Então, isso fala da soberania de Deus. Mas as promessas condicionais, essas não. Essas são aquelas que Deus te promete e te envolve no cumprimento. E como eu posso cooperar? Justamente andando alinhado à palavra, crendo naquilo que Deus, o que a palavra diz ao teu respeito, andando em fé. Essa é a forma de você cooperar. A fé, irmãos, e a perseverança, vão fazer nós herdarmos a promessa. E quando eu falo de herdar a promessa, eu não estou falando de salvação. Salvação, você confessou Jesus e você foi salvo. Mas eu falo herdar a promessa no sentido de usufruir dela enquanto nós estamos aqui na terra. É o reinar em vida enquanto estamos aqui na terra. E quando falo em reinar em vida, eu não estou falando de reinar em vida é uma exaltação própria, não é isso. Reinar em vida não é uma ostentação, não. Reinar em vida significa você honrar, exaltar aquele que te criou para esse fim. Deus nos chamou para reinar em vida. Então, cada área da nossa vida que nós reinamos, nós estamos glorificando, exaltando aquele que construiu, aquele que conseguiu tudo isso para nós na cruz do Calvário. Irmãos, creia no que a palavra diz ao seu respeito. Hebreus 6, 11, 12, ele diz assim: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência. Essa palavra diligência significa dedicação, disposição mental. Aí ele diz assim: para a plena certeza da convicção, continue até o fim mostrando dedicação, disposição mental para a certeza da esperança. Para que não vos torneis indolentes. Essa palavra indolente significa vagaroso, lentos, mas imitadores daqueles que pela fé e longanimidade, essa palavra longanimidade você pode entender como perseverança, como paciência, herdam a promessa. Fé e perseverança vai fazer você herdar a promessa. Não permita, irmãos, que nada venha tornar você vagaroso, desanimado na fé. Ao contrário, a palavra está mandando você imitar. Imite, ande, se associe, viva com aqueles que andam em fé. Porque o ambiente produzido por essas pessoas vai levar você a uma experiência com o Senhor. O ambiente produzido por essas pessoas, a forma delas falar, a forma delas viverem, vão te fortalecer na fé. Hebreus 10, 23 diz assim: retenhamos firmes, inabaláveis. Essa palavra firme significa inabaláveis. A confissão da esperança, porque fiel é o que prometeu. Persevere. Se posicione. Gere expectativa em Deus. Sabe por quê? Porque toda expectativa gerada em Deus
vai ter do próprio Deus a provisão necessária para que você possa caminhar no teu propósito, para que você possa usufruir de tudo quanto Ele já conquistou para você. Então, o que Deus tem nos chamado para viver hoje é um estilo de vida em que nós possamos confiar nele e viver nessa confiança. Faça, meu irmão, da confiança em Deus um estilo de vida para você. Salmo 91, irmãos podem colocar 91, 1 e 2, ele diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e baluarte, Deus meu em quem confio. Irmãos, essa palavra esconderijo significa proteção, cobertura, lugar secreto. Essa palavra descansar significa estar nele, permanecer nele. E essa palavra baluarte significa alicerce, lugar seguro. Esse salmo, esses dois versículos falam de um estilo de vida que nos traz segurança. O que o salmista está dizendo é o seguinte, é que aqueles que têm um estilo de vida assim, que fazem do Senhor a sua segurança, faz do Senhor o seu alicerce, faz do Senhor um lugar secreto, esses nunca vão desistir. As circunstâncias, por mais desfavoráveis que estejam à sua volta, eles não desistirão, porque eles sabem em quem têm crido. Não desistirão porque fizeram do Senhor o seu alicerce. Os ventos contrários vão soprar. O dia mau pode chegar. A Bíblia fala do dia mau. Mas a constância deles, a perseverança deles, a fé deles vão mantê-los de pé. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque você fez do Senhor o seu alicerce. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias e ninguém duvida disso. Nós estamos vivendo o tempo do fim e é justamente nesse momento, nesse tempo, que nós precisamos estar nesse lugar seguro. Nesse lugar secreto, fazendo do Senhor o nosso alicerce. Que lugar é esse? A presença dEle. Na presença dEle, há o refrigério que você precisa, a resposta para a tua oração. Na presença dEle, a direção que você tem buscado. Na presença dEle, haverá os conselhos que você precisa ouvir. Salmo 32:7, agora é Davi que expressa isso ao Senhor. Ele diz assim: tu és o meu esconderijo. Mais uma vez, a palavra esconderijo. Cobertura, proteção, lugar secreto. Tu me preservas da tribulação e me cercas de cantos de livramento. Meus irmãos, quando nós confiamos no Senhor dessa forma, sabe qual vai ser o próximo passo? Desfrutar do favor de Deus na nossa vida. Veja o versículo 8 que diz, 37:8. Ele diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Fica firme, persevera no Senhor, faz do Senhor a tua confiança, e nunca vai te faltar conselho, nunca vai te faltar ensinamentos nem instruções. O próprio Espírito Santo se encarrega de te dar isso. Só se posiciona nele. Então é esse o estilo de vida que Deus ele tem nos chamado para viver. Uma vida de fé, de esperança, de confiança, de dependência nele. Não olha, irmãos, para as circunstâncias, seja ela qual for. Olha para Deus. Olha para a autoridade que Ele delegou a você como filho. Israel, ele teve um inimigo, eu acho que todo mundo conhece essa história. Israel teve um inimigo chamado Golias, um gigante. E por 40 dias ele ficou ali afrontando o povo de Deus.
o exército de Israel. E nenhum daqueles homens se acharam em condições de enfrentar Golias. Agora, eu não estou falando de homens covardes, não. Não, eram homens, um exército valente, acostumado a ir à guerra. Eram homens valentes. Mas naquele instante, eles não conseguiram ver nada além do tamanho de Golias. Nada além do tamanho do problema. Naquele instante, eles esqueceram aquele que já tinha proporcionado vitórias a ele tantas outras vezes. Eles só conseguiam ver o tamanho do problema. E aquilo gerou medo, o medo capturou a fé deles, e eles não sentiam em condições de enfrentar aquele problema. Meu irmão, você sabe que muitas vezes isso acontece conosco. As circunstâncias vêm na nossa vida e nós começamos a ver o tamanho do problema e esquecemos do Senhor que já nos deu vitória em tantas outras ocasiões. Mas o mesmo gigante está lá. Aí chega Davi. Quando Davi olha para ele, você olha para o Golias assim: quem é esse incircunciso que afronta o exército de Deus vivo? Veja a posição, a diferença como ele olha. Quem é esse incircunciso? A palavra incircuncisão, irmãos, representava para o povo de Israel um selo, a aliança que eles tinham com Deus. Davi, quando olha para o gigante, ele não quer saber do tamanho do gigante, ele não quer saber quantas armas ele tinha. Ele considerou a aliança que me deu vitória contra o urso, contra o leão, certamente vai me dar contra esse gigante. Meus irmãos, eu não sei o que é que representa para você um gigante hoje, não sei qual o problema que representa para você e que tem te afrontado. Eu só quero dizer uma coisa: você tem uma aliança eterna com Deus. Nunca esqueça disso. Uma aliança superior, uma aliança de promessa superior. Nunca esqueça disso. Você tem um Deus que vai à tua frente. Então, irmão, seja preciso, seja intencional em se posicionar para receber aquilo que Deus tem para você. No momento em que você se posicionar, mesmo diante das coisas que aparentem ser desfavoráveis, se Deus falou, acredite, vai se cumprir. Basta você se posicionar nele. Quando Moisés, ele mandou os 12 espias olhar a terra que Deus tinha prometido, 10 deles só conseguiram ver os problemas. E trouxeram um relatório completamente desfavorável, mas 2 deles viram os problemas, que os problemas estavam lá. A fé não nega o problema. Eles viram os problemas, mas os problemas, os desafios, não fizeram eles esquecer das promessas do Senhor. Olha, se Deus prometeu, Ele vai dar. A fé, ela não nega o problema, ela apenas não autoriza que Ele opere na nossa vida. A nossa fé, ela vem e se sobrepõe aos problemas. Essa é a diferença de nós andarmos por fé, essa é a diferença de andarmos por vista. Porque quando nós andamos por vistas, irmãos, pelo que vemos, pelo que sentimos, sabe o que acontece? Nós vamos nos frustrar, nós vamos desanimar. Mas quando andamos por fé, nós começamos a entender profeticamente aquilo que Deus tem para a nossa vida. Quando nós andamos por fé, nada vai poder nos parar. Então esse é o estilo de vida que Deus ele tem nos chamado para viver. Há um nome, irmãos, que está acima de todo nome. Jesus. Seja qual for o teu problema, vai ter que se curvar ao poder desse nome. Basta você crer nisso. Há momentos que você vai... olha, eu não sei nem como vai acontecer. E quando acontecer, você não vai nem saber explicar. Mas por dentro você vai dizer, olha, só podia ter sido o Senhor. O Deus em quem tenho crido.
Só podia ter sido Ele. Então acredita naquilo que Deus diz ao teu respeito. Se Ele disse que você é sarado, creia nisso. Ande na saúde divina. Quem faz escola de ministro aqui, recentemente o pastor Humberto estava ministrando lá, na escola, e ele disse uma coisa que eu nunca tinha visto dessa forma. Ele disse, olha, Isaías 53:4 é um recibo para você de saúde. É como se você estivesse devendo alguma coisa a alguém, outra pessoa paga e dá o recibo, só está pago. Você vai admitir que aquela pessoa cobre novamente? Não está pago. Então, Jesus comprou a tua saúde. Se Deus diz que você é sarado, creia nisso, ande sobre isso, sobre essa palavra. Se Deus diz que você é próspero, ande nessa prosperidade. E prosperidade, irmãos, quando nós falamos de prosperidade, muitas vezes a gente só vê na missão, dinheiro. Não, não é isso. Dinheiro está incluso. Prosperidade é você ter um casamento em paz, famílias completamente ajustadas e tantas outras coisas mais. Então anda nessa prosperidade. Se Deus diz que você é mais que vencedor, anda de cabeça erguida, meu irmão. E eu não estou dizendo que os problemas não vão aparecer, as circunstâncias não vão... Não, não é isso que eu estou dizendo. Jesus disse que viria. O que eu estou dizendo a você é que, como filho de Deus, ande numa perspectiva de vitória. Creia naquilo que Deus está dizendo a teu respeito. Se Ele está dizendo, vai se cumprir. Se posicione apenas para receber. Eu ouvi há muitos anos atrás esse exemplo, e sempre que posso, replico, porque eu fui abençoado, e acredito que quem escuta é abençoado também. Quantos de vocês já chegaram no fogão, botaram água para ferver e ficaram junto do fogão, questionando, ferve ou não ferve? Será que vai ferver? Será que não? Alguém já fez isso? Não, ninguém faz. Alguém já chegou aqui no congelador, põe água no congelador e ficou na porta da geladeira, vai virar gelo ou não vai? Ninguém. Por que não fazemos isso? Porque a nossa mente, irmãos, ela foi habituada a ver para crer. Ver para crer. Então ela vê a água ferver, ela vê a água virar gelo, e ela não questiona. Agora, isso é fé bíblica? Não, isso é uma fé de Tomé. Precisei ver para crer. Jesus chega para Tomé, só, Tomé, porque viste e crestes, bem-aventurado aquele que não viu e creu. E como eu vou reverter isso? Nos alimentando da palavra. Agora você já questionou por quê? Nós acreditamos na lei da física, na lei da química, nos princípios da matemática, né, como esses casos citados, e muitas vezes, na maioria das vezes, nós duvidamos da palavra, que é infalível, imutável e verdade absoluta. Sabe por quê? Porque precisamos nos alimentar dela. Precisamos nos alimentar. A Bíblia diz que o Espírito Santo derramou sobre nós uma medida de fé. Mas essa fé, ela precisa ser desenvolvida. E a única forma de ela desenvolver é nos alimentarmos da palavra. A tua fé hoje, ela é medida pela quantidade de palavra com a qual você se alimenta. À medida que você se alimenta, você vai crescendo na fé. Quantos de vocês chegaram aqui hoje para o culto e antes de sentarem nessa cadeira, vocês questionaram se elas iriam suportar o peso de vocês? Alguém fez isso? Não. Por quê? Vocês estão tão acostumados a se render ao que a cadeira oferece. O que é que ela oferece?
um apoio, um descanso. Então a sua mente está acostumada a isso. Você nem questiona, você chega e senta. Vocês veem uma coisa a vocês. No dia que nós decidirmos crer no que a palavra diz ao nosso respeito, o Espírito Santo vai te levar a lugares mais profundos em Deus, a conhecimentos maiores no Senhor. O sobrenatural, irmãos, vai se tornar habitual na tua vida. Eu não estou dizendo que você deve estar buscando o sobrenatural. Isso vai acontecer naturalmente. No dia que decidirmos crer. Existe uma frase de E.W. Kenyon, que ele diz o seguinte: quando passamos a valorizar o sangue de Cristo, como Deus valoriza, a nossa posição nele, o nosso relacionamento com ele, não passa mais pela nossa mente. Ou seja, a nossa mente não questiona mais. Há uma consciência tão grande de justiça de Deus, que ela não passa mais na nossa mente. E é essa consciência que Deus tem nos chamado para ter. Tem uma frase aqui interessante, que essa não conheço, mas Mark Hanks cita essa doutora Lillian Emmons, no livro dele de Espírito da Fé, e uma frase dela que diz assim: Deus se prendeu irrevogavelmente à cooperação humana à execução dos seus propósitos divinos. Deus se rendeu a você. Seu Deus colocou o privilégio de você realizar os seus propósitos divinos. É responsabilidade e também um privilégio, irmãos. Precisamos só entender isso. A frase continua dizendo assim: Ele fez da fé um fator determinante na obra da redenção. Deus está procurando por alguém que creia nele e diga o que ele diz. Quem são esses? Vocês. Hebreus 2:1 diz assim: por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que jamais nos desviemos. Essa palavra apeguemos, irmãos, significa trazer para perto. Uma frase que dá um maior sentido a essa palavra é como você atracasse um navio. Quando você atraca um navio, vê um navio atracado, os ventos vão soprar, mas ele vai permanecer. O que é que o Senhor está querendo dizer assim? Olha, essas verdades precisam estarem tão estabelecidas em nós, tão sedimentadas na nossa vida, que nada venha abalar a nossa fé. Nos apeguemos a ela. O que acontece muitas vezes é que nós insistimos em andar pelo que vemos, pelo que sentimos, quando Deus chamou a mim e você para a gente andar pela fé. Efésios 1:3 diz assim, eu estou correndo porque o tempo está... Efésios 1:3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Esse é um texto que todos nós conhecemos. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está falando de algo que Deus já realizou. Isso é um fato consumado, já foi realizado. Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênção, mas que precisa de nós hoje um posicionamento. Por quê? Porque essa expressão, nas regiões celestiais, fala, irmãos, de uma dimensão do Espírito. Uma dimensão no Espírito a gente só alcança pela fé, por princípios. Então, é algo que nós precisamos nos posicionar. Só vamos alcançar pela fé. A bênção está à nossa disposição. Mas as regiões celestiais fala justamente dessa dimensão do Espírito, que eu e você vamos acessar pela fé. O justo viverá pela fé. Hebreus 1:11 diz o que sobre a fé? Que a fé é a certeza, né? Certeza das coisas que se esperam e que não se veem. E essa palavra certeza, irmão, significa fundamentado, estabelecido na mente. Ou seja, há na palavra de Deus um fundamento que vai estabelecer na tua mente a certeza de tudo quanto você espera por fé é teu. Vai acontecer.
Mas essa certeza está onde? Na palavra. Por isso que nós temos que nos alimentar dela. A nossa, irmãos, identificação com Cristo, ela vai ocorrer no momento que nós confessamos aquilo que Ele diz que nós somos. Confessamos aquilo que a palavra diz que nós temos. Eu criei, por isso falei. Eu criei, por isso falei. A importância do crer e por isso falar. Aí a gente escuta, como já escutei tantas vezes, a fé ela tem uma voz. É verdade? Se eu não entender isso, da necessidade de crer e confessar, isso vai mudar a tua posição em Cristo? Vai alterar a tua salvação? Não. Isso só vai impedir que você tenha acesso. Você acesse as regiões celestiais, as regiões espirituais pela fé, e você possa desfrutar de tudo quanto já é teu. Porque você só acessa. Então, há uma necessidade de entendermos crer e confessar. E crer e confessar, irmão, não estou falando de uma fórmula. Não. Você crê. Quando você confessa, você está confessando algo que já foi gerado dentro de você. E isso só é gerado com a palavra. Não tem outra forma. Você vai buscar o Senhor, você vai ler a palavra, e isso vai ser gerado no teu coração. Um estilo de vida de fé. 2 Coríntios 12:14, diz assim: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Essa primeira parte fala de um estilo de vida de Paulo. Um estilo de vida que nada o fez retroceder. Paulo teve problemas? Teve. Teve oposições? Demais. Mas nada fez ele retroceder. Se você pegar esse versículo, é um versículo, esse versículo que nós acabamos de ler, essa parte A do versículo, foi um versículo gerado em meio a tantas tribulações, a tantos confrontos, mas ele gerou isso aí nele. Se você voltar para o versículo, capítulo 1, versículo 8, você vai ver Paulo dizendo assim: irmãos, não queremos que sejais ignorantes. Irmão, pode botar aí, 8 assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de nos desesperarmos até da própria vida. O que eu quero mostrar com isso, porque esse versículo de 2,14 foi gerado nele em meio a tantas tribulações. E ele diz assim: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre. Sabe o que significa essa palavra sempre? Independente de qualquer coisa. Ele vai nos conduzir sempre em triunfo, independente de qualquer coisa. O que é que precisamos fazer? Está em Cristo, porque Ele sempre nos conduz em Cristo, independente de qualquer coisa. Essa palavra conduzir, sabe o que significa? Levar com as próprias mãos. Quando nós estamos em Cristo, o Espírito Santo, Ele nos conduz no nosso propósito até o destino final. O segredo, irmãos, é estarmos em Cristo. Paulo, ele passou por situações em que a Bíblia relata, né? E chama as situações denomina de espinho na carne. Por 3 vezes ele ora ao Senhor: Senhor. E quando a gente fala situações, dificuldades, nós estamos falando que Paulo estava cometendo nada de errado, não. Ele estava fazendo a obra de Deus. Você olha, ele ora ao Senhor por 3 vezes. Perseguição de Satanás sobre a vida dele. Talvez Paulo estivesse esperando do Senhor uma resposta do tipo assim: Paulo, fica tranquilo, porque amanhã isso passou. Eu vou te livrar disso aí. Não, mas a resposta do Senhor para Paulo foi isso: a minha graça te basta. Eu não sei o que você pode estar passando, não sei o que
que representa esse gigante, não sei o que pode representar esse aperto. Talvez você esteja buscando ao Senhor uma resposta, e a resposta do Senhor chegou para você. A minha graça te basta. Sabe o que Ele está dizendo para você? A minha graça te fortalece, a minha graça te capacita, a minha graça vai te levar a passar por tudo isso. Os problemas, irmãos, virão. O problema não é o problema é como você vai sair do outro lado do problema. E a graça do Senhor vai te dar toda a condição de você sair vitoriosamente. Há um novo, irmãos, de Deus, sabe, para nós. Há um novo de Deus para a tua vida. E nós escutamos, olha, há um novo. Mas há de fato um novo para a tua vida. Mas você sabe que para que o novo se estabeleça, algumas coisas velhas muitas vezes precisam ser removidas. E é isso que muitas vezes impede que o novo venha e se estabeleça. Nós precisamos estar coração aberto para que possamos remover aquilo que está impedindo o operar de Deus na nossa vida. O novo de Deus, irmãos, ele só pode ser contemplado pela fé. E a fé, ela passa por uma mudança de mentalidade. Muitas vezes nós precisamos mudar a forma de agir, a forma de pensar, porque é justamente isso que está impedindo que nós caminhemos da forma como Deus quer que caminhemos. Muitas vezes é isso que está impedindo justamente que a bênção se manifeste. Deus chegou para Samuel e disse: Samuel, por quê? Até quando você vai chorar por Saul? Aí ele disse: olha, vai à casa de Jessé, porque há um rei lá que eu vou ungir. E Jessé, e ele vai à casa de Jessé, mas a Bíblia diz que Samuel, irmãos, ele era um homem alto, vistoso. Quem quiser chamar ele bonito, fique à vontade. Mas a Bíblia diz que ele era um homem alto, vistoso. O homem mais alto de Israel batia no seu ombro. Então havia um padrão do rei Saul. Samuel, quando vai à casa de Jessé, a Bíblia diz que ele passa o primeiro, diz: Senhor, Jessé apresenta o primeiro filho, diz assim: Senhor, é este aqui? Ele disse: não, Samuel. Aí vem o segundo filho, e Samuel novamente pergunta ao Senhor: é esse? Ora, aí o Senhor dá uma resposta para ele. Deus não daria aquela resposta para ele se não tivesse detectado que ele estava procurando por algum padrão. Aí Deus diz assim: olha, Samuel, o homem vê o exterior, eu vejo o coração. Irmãos, há um padrão de Deus para a tua vida. E este padrão foi estabelecido pelo Espírito Santo. Como eu vou alcançar esse padrão? Rendendo-se ao Senhor. Senhor, eu quero simplesmente me render a Ti para viver este padrão de vida que o Senhor tem para mim. E quando Deus faz isso, sabe, irmãos, Ele faz para te abençoar, mas essa bênção não é só para ficar em você, não. Nós dissemos no início que nós estamos vivendo os últimos dias. Nós fomos frutos de alguém que pregou esse evangelho para nós. E Deus está esperando que você agora seja o fruto que vai levar esta palavra para outras pessoas. Rick Renner, né? Ele fala nos últimos dias, ainda tenho 4 minutos, aí, nos últimos dias, e Paulo, ele escrevendo a Timóteo, ele fala nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, e uma outra oportunidade a gente pode ver isso, mas
Ele fala que nós estamos vivendo os últimos dias, num dos livros dele, e ele compara os últimos dias como se fosse o ano tem 12 meses, o último mês do ano é dezembro, e nós estamos vivendo os últimos dias de dezembro. Então estamos no fim do fim, e Deus, Ele está contando comigo e contigo para alcançar muitas pessoas que precisam dele. O mundo ele está caminhando sem direção, sem o norte, e você tem a solução. Você sabe justamente o norte que eles precisam. Jesus Cristo. Como vou fazer isso? Se rendendo ao Senhor, dizendo: Senhor, faz de mim aquilo que tu queres, para que eu possa cumprir o propósito para o qual o Senhor me chamou. A igreja primitiva, irmãos, eles viviam literalmente queimando no fogo do Espírito. E porque eles viviam literalmente queimando no fogo do Espírito, na dependência do Espírito, o Evangelho ele avançou, o inferno recuou, cegos viram, coxos andaram, mortos ressuscitaram, mas o mesmo Espírito estava sobre eles, está sobre você também. Só precisamos nos colocar à disposição dele. Eu acabei esquecendo de chamar o grupo louvor. Eu estou acabando. Só precisamos nos colocar à disposição do Senhor, para que Ele possa nos fazer um instrumento nas mãos dEle, para alcançar essas pessoas que precisam. Mas para que nós estejamos prontos para isso, precisamos nos render aos pés dEle. O Senhor nos vê como agentes transformadores. Se você pegar o versículo, nós lemos 2 Coríntios, 1 Coríntios 3,14, não foi? Nós vemos. 12,14. 12,14, graças porém a Deus. Na segunda parte, ele diz como Deus nos vê agora, né? O irmão pode colocar? Rapidinho. O irmão pode ficar à vontade, pode falar. 1 Coríntios 12,14. 2 Coríntios 12,14. Mas porém a Deus, e por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Essa é a forma como Deus vê a mim e a você. Por meio de nós, levar e manifestar a fragrância do seu conhecimento. E é isso que Deus quer fazer através de mim e de você. Espero que vocês tenham sido abençoados, pastor.